Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco melhor sobre esse cenário que a gente tem acompanhado aí nos últimos meses, né, de déficit hídrico em várias regiões produtoras de cana-de-açúcar no centro-sul do país e principalmente em relação às alternativas para amenização aí desse cenário, né? Porque produtores têm tido excelentes resultados, apesar desse cenário que preocupa bastante. Então, para entender melhor sobre todo esse assunto, eu converso ao vivo com Rodrigo de Miranda, engenheiro agrônomo e diretor da Plant Health Care Brasil. Rodrigo, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Jonathan. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos que estão nos ouvindo também. Boa tarde. Bom, Rodrigo, falei um pouco aqui aos nossos internautas em relação a esse cenário que a gente tem acompanhado muito de perto nesta safra de cana-de-açúcar 2021-22 aqui no centro-sul do Brasil, né? Chuvas bastante escassas há alguns meses já. E queria que você falasse um pouco pra gente desse cenário hídrico que a gente tem acompanhado aí em diversas regiões produtoras do Brasil e no caso da cana-de-açúcar, principalmente aqui no centro-sul do país, né? O que a gente tem visto e tem sido bastante noticiado é que realmente uma das piores secas que a gente enfrentou, pior até que a gente viu aí nos anos 2000, 2001. Esse é um cenário que já estava previsto desde o ano passado, quando o efeito Laninha começou a atuar no segundo semestre. Apesar de ter sido reportado que o Laninha terminou em abril, a gente sabe que os efeitos do Laninha vão persistir por todo o inverno. As chuvas devem voltar apenas em outubro, pelo menos a perspectiva que nós temos nesse momento, e com a possibilidade, por enquanto, uma neutralidade pelos estudiosos do clima, mas você pode ter um efeito Laninha duplo, ele pode voltar novamente no final do segundo semestre. Então, é uma situação ruim, não existe uma perspectiva de curto prazo, e, obviamente, nós temos que enfrentar, não tem outra opção, né? Com certeza. E diante desse cenário aí, né, quais alternativas a gente pode olhar e alternativas que vocês oferecem enquanto empresas que o produtor de cana-de-açúcar ele pode contar para amenizar esse cenário, e a gente fala em seguida melhor em relação à tecnologia, como ela age? Tem sido muito falado em opções de irrigação, que sempre existiram e vão continuar existindo. Mas existem outras opções, como você mesmo comentou, que é uma opção que a nossa empresa fornece ao mercado já desde o ano 2015, que é uma proteína hidrolisada, a proteína Harpin, comercializada no mercado de cana-de-açúcar pela Coplacana, como H2Copla, e basicamente o que a gente tem aqui é uma tecnologia que favorece que a planta se desenvolva fisiologicamente e morfologicamente. Então, ela ativa a fisiologia da planta, diversas rotas fisiológicas, que promovem, entre outras coisas, o desenvolvimento de raízes. A planta começa a ter melhores e maiores raízes. Ela vai absorver mais água, vai absorver mais nutrientes, e com isso ela vai demonstrar, obviamente, muito menos esses efeitos da seca, né? Ou seja, ela vai poder se desenvolver, usar os recursos que estão disponíveis e produzir. Não naturalmente, porque é praticamente impossível você ter uma planta que é insensível à seca, mas ela vai, com certeza, produzir muito mais do que uma planta que sofreu com a falta d'água. Perfeito. Ô Rodrigo, e eu estava vendo, né, a divulgação de vocês, né, e eu vi que é uma tecnologia sustentável, né? Explica um pouco para a gente sobre essa tecnologia, né, o fato dela ser sustentável, e também sei que vocês recentemente visitaram lavouras, né, e atestaram de fato no campo como é que a solução age, né, diante desse cenário tão complicado que os produtores de cana têm enfrentado. Correto. A gente ontem mesmo esteve na região de Cosmópolis, né? E onde a gente viu um cenário que, eu vou dizer muito sincero, me chamou muito a atenção. Eu nunca tinha visto uma lavoura em solo arenoso, que ali na região que a gente estava é um solo mais arenoso, e é uma lavoura em que, assim, foi plantada em fevereiro, enfrentou toda a seca. Se você olhar a lavoura, assim, mesmo no ano normal, é difícil você encontrar uma lavoura naquela situação. Então, aquilo... Eu conheço a tecnologia, a proteína Harpin, e sei o que ela faz, mas, assim, me chamou muito a atenção. Então, as nossas visitas têm mostrado realmente que a tecnologia da proteína Harpin tem trazido benefícios, assim, realmente impressionantes neste ano difícil para todo mundo.
Mas o que é a proteína Harpin? É uma proteína secretada por bactérias fitopatogênicas, são bactérias que atacam plantas. E por isso mesmo é uma proteína que é facilmente reconhecida pelas plantas. Então não é uma qualquer proteína, é uma proteína hidrolisada familiar para a planta. E mesmo de uma vacina para o ser humano, né? Você tira a parte não patogênica da proteína, é só a parte de comunicação para você induzir a planta a se defender, a se ativar fisiologicamente, e você faz um produto. Então, é isso que nós fizemos. O H2Copper é o resultado de mais de 20 anos de pesquisa nos Estados Unidos, começou lá na Universidade de Cornell, e é uma tecnologia que a gente vem mundo afora divulgando. No Brasil entrou em 2015, ainda não é largamente utilizada no Brasil. Nós somos uma empresa de pequeno porte, mas temos feito um trabalho bastante grande tentando divulgar realmente essa proteína, porque os benefícios dela são impressionantes. E é uma proteína que é orgânica, né? Ela é orgânica, ela é sustentável, ela faz com que a planta use os recursos que ela tem de maneira muito eficiente, e ela possa produzir o máximo possível. Ou seja, se você tiver no nível de investimento de tecnologia baixo, ela vai dar resposta. Se você for um agricultor de altíssimo investimento, alto nível de tecnologia empregado, ela vai dar resultados ainda melhores. Sim, eu iria te perguntar justamente isso, né, Rodrigo? Você falou em relação aí a essa ativação fisiológica da planta que essa tecnologia proporciona, né? E eu iria te perguntar que a solução, então, ela age né, nesses momentos, então, que a gente vê, né, em relação ao déficit hídrico, ela age muito favoravelmente, mas também ela pode ser usada em cenários ideais também de cultivo, que, claro, vai proporcionar também uma ação para as plantas, né? Exatamente, porque a gente sabe que as plantas não conseguem utilizar todos os recursos que são fornecidos a ela, seja ele água, o sol, ou o fertilizante, ou o defensivo. As plantas, elas subutilizam esses recursos. Conforme você disponibiliza mais ativação fisiológica, mais desenvolvimento, principalmente na morfologia aí de raiz, o que a gente percebe é que as plantas podem utilizar esses recursos, demandam mais desses recursos que já estão disponíveis para ela. Então, você aumentar a eficiência no uso dos recursos já disponíveis. Sim. Eu quero te perguntar também, né, Rodrigo, em relação ao custo-benefício, né? Porque diante desse cenário que a gente tem, né, de uma safra tão complicada de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país, perdas aí que, claro, ao longo da safra vão sendo contabilizadas, mas já há relatos de perdas expressivas por parte de produtores, principalmente aqui no estado de São Paulo, perdas até de 20% em relação à produção que tiveram na safra passada. Queria que você falasse um pouco para a gente como essa tecnologia ajuda também aí nesse sentido, né, em relação às perdas que o produtor teria e ele utilizando ela. Não só na cultura da cana, mas em outras culturas também, a tecnologia da proteína Rapin, ela traz muito benefício no sentido de você ter um retorno sobre o investimento. Para cada real que você investe nela, em geral, na cultura da cana, por exemplo, retornam 10 vezes o seu investimento. Então, para cada real investido, voltam 10 para o bolso do produtor. Isso, na minha opinião, é fantástico. Não existe nenhum investimento hoje no mercado que dá um retorno como esse, né? E é um retorno muito seguro. Então, na cultura, por exemplo, da soja, do sorgo, do milho, nós temos casos de milho safrinha. Inclusive, temos uma área de pesquisa que nós estamos fazendo com um grande grupo ali na região de Goiás, de Rio Verde, Goiás, onde nós estamos, já é visível a diferença. O milho que não foi tratado com a proteína já está praticamente dessecando, o nosso ainda segue verde, segue fazendo enchimento de grãos. Então, a gente acredita ali uma diferença de 20% a 30% de produtividade. Então, esse tipo de situação é muito familiar para nós, e o que a gente sabe é que os retornos nos grãos podem chegar a 50 vezes o investimento, ou seja, para cada real investido, pode retornar 50 vezes o seu real investido. Então, é muito grande o retorno, e é muito mais do que isso, né? O produtor, ele se sente muito mal quando ele vê a roça dele feia, a roça dele sofrendo. Então, é uma sensação que não tem preço, né? O agricultor, ele tem muito prazer em plantar, em colher, em cultivar, em ter uma boa roça, né? E para ele é muito ruim ter é um sentimento ruim, e é o que a gente gosta de evitar.
dar tranquilidade ao produtor, não só a rentabilidade, todo mundo busca a rentabilidade, é óbvio, mas acho que é a questão social até de você saber que você está fazendo um cultivo e que você vai alimentar ainda mais famílias mundo afora, né? Sim. Rodrigo, você mencionou em relação aos grãos, né, além da cana-de-açúcar, quais seriam esses outros grãos aí que a gente pode ter essa tecnologia aplicada? A tecnologia ela tem a vantagem de ser aplicada em qualquer vegetal, qualquer, seja ele uma flor, seja ele um gramado, seja ele uma cultura de produção alimentar, vamos dizer assim, né? Seja uma hortaliça, seja um grão, seja uma cultura perene. Nós estamos fazendo os estudos em café, por exemplo. Os estudos em café estão maravilhosos. Você tem melhor maturação dos grãos, você tem uma produção maior, um crescimento vegetativo sustentado, mesmo em condições de estresse. Nos nossos ensaios que nós estamos avaliando, em geral, nessa última estação de crescimento, nós tivemos 3 a 4 entrenós nas plantas não tratadas e 6 a 7, 3 entrenós a mais nas plantas tratadas. Isso quer dizer que não esse ano, mas o ano que vem, o café das áreas tratadas vai ser muito mais produtivo, porque ele tem o que a gente chama de mais rosetas para poder produzir flor e produzir grãos. Na soja, a gente tem mais vagens por planta, no milho, a gente tem uma espiga com grãos mais cheios, uma espiga mais longa, mais comprida. Você tem um como a planta melhor estruturada do ponto de vista de sustentar uma melhor produção. Os cachos de sorgo que a gente tem visto das áreas tratadas agora, de sorgo que vai ser colhido daqui a pouco, são impressionantes. Você vê cachos muito mais densos de grãos. Então, assim, no sul, por exemplo, a gente tem áreas, inclusive, de mirtilo, que é um cultivo completamente fora do radar das grandes culturas, vamos dizer assim, já sendo reportado benefícios muito positivos na cultura do mirtilo. Tivemos exemplos em pêssego, uva, maçã. Então, assim, batata nós tivemos resposta positiva, batata doce, beterraba tem, inclusive, um trabalho de conclusão de curso de alguns estudantes da região de São João da Boa Vista, um estudo feito em beterraba, onde foi visível o benefício. Então, cara, é impressionante. Todas as culturas, e vou dar um exemplo para você, o símbolo da nossa empresa são as folhas da jiboia. É uma planta ornamental que a gente vê muitas vezes em casa. Todo mundo que entra no nosso escritório aqui em São Paulo pergunta se é de plástico, porque ela é brilhante, ela parece um espelho a folha, e isso é efeito da proteína rápida. Perfeito, Rodrigo. Bom, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? Dando para a gente aí informações bastante importantes em relação à tecnologia de vocês, pontuando também o que vocês viram recentemente aí nas lavouras de cana-de-açúcar que vocês percorreram aí nos últimos dias. Então, agradeço e, claro, sempre que tiver novidades, queremos contar com vocês por aqui, viu? E eu sugiro a todo mundo, agradeço o espaço, e sugiro a todo mundo que nos acompanhe também nas nossas redes sociais. A gente sempre está postando informações a respeito de todas as culturas e do que a gente acredita que sejam coisas importantes para o agricultor saber e poder utilizar. Com certeza. Bom, Rodrigo, obrigado pelas suas informações mais uma vez, viu? Então, conversamos aí com Rodrigo de Miranda, engenheiro agrônomo e diretor da Plant Health Care do Brasil, e a gente falou um pouco em relação a essa tecnologia da empresa para cana-de-açúcar e também para outras culturas, que é uma tecnologia que proporciona, então, a ativação fisiológica da planta, né? Ele mencionou aí para a gente como age, né, essa tecnologia. Então, ele faz com que a planta se fortaleça e que ela tenha reações aí, né, para situações adversas, incluindo essa situação de estresse hídrico que a gente vem acompanhando para cana-de-açúcar aí nos últimos meses, né? Produtores aqui no centro-sul do país bastante preocupados com esse cenário, uma safra que será menor justamente por conta dessa questão climática pesando bastante sobre as lavouras de cana-de-açúcar. Mas essa solução também age, então, em situações ideais de cultivo, ela proporciona um cenário de desenvolvimento ainda melhor, né? E dentre outras condições aí, né, bióticas e abióticas de desenvolvimento da planta. É uma situação que foi, né, um cenário de efetivação de fato dessa tecnologia que foi atestado, né, inclusive conforme o Rodrigo nos falou, em lavouras que foram percorridas nos últimos dias pela empresa, né, e produtores que utilizam a tecnologia que de fato vão ter um cenário muito melhor em relação a outros produtores que amargam perdas aí nesta temporada da safra de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país.
Um outro ponto também que é importante a gente mencionar é que a gente falou bastante em relação ao uso dessa tecnologia para cana-de-açúcar, mas também é possível que ela seja utilizada em outras culturas, né, grãos e inclusive qualquer tipo de vegetal, segundo o Rodrigo nos pontuou aqui na nossa entrevista ao vivo. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. É só procurar pelos nossos perfis por lá. Você também pode nos acompanhar e interagir conosco através do YouTube. É só você procurar pelo nosso canal. Você habilitando o sininho, recebe as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo por lá. E você consegue interagir com os nossos apresentadores e mandar perguntas para os nossos entrevistados. Você também pode nos acompanhar através da home do nosso portal. Toda vez em que estivermos ao vivo, aqui, né, sobe uma caixinha que você consegue acompanhar as nossas entrevistas ao vivo e também você pode mandar perguntas para os nossos entrevistados por lá, tá certo? Então não se esqueça, siga o Notícias Agrícolas nas redes sociais e nos acompanhe e interaja conosco através do YouTube e da home do nosso site. Bom, nós ficamos por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação segue aqui, tem mais boletins ao vivo, tem fechamento do mercado da soja, para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.